Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estudantes do primeiro ano, aqui é o professor Leandro, professor de língua portuguesa. Nós vamos fazer a análise da quarta semana do PET, tá? Do primeiro ano, e também resolver as atividades, tá? Então o vídeo não é só dar a resposta, é a gente pensar e analisar juntos, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós vamos continuar língua e linguagem, a linguagem como atividade sócio-interativa e trabalhar principalmente a questão da ambiguidade, tá? E também alguma questão aí sobre verbo. Então vamos às atividades. Como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sintonia entre os elementos envolvidos, o emissor de um lado e o receptor do outro. Partindo desse pressuposto, comente acerca de algumas ocorrências que porventura interferem em tal materialização, especialmente sobre ambiguidade. Então, vou colocar aqui uma sugestão de resposta. Então, tem que ser muito claro o emissor, para que a mensagem chegue muito clara no receptor. Nós vamos ver aqui em vários exemplos que a ambiguidade pode estar presente. Ele pode querer falar uma coisa e ser entendido de outra forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de redigir a nossa escrita ou a nossa fala, né? Quando a gente falar. Então, vamos lá. É grande, mas vamos lá. Você pode dar um pause aí e copiar. Vários são os entraves que, porventura, podem interferir na clareza da mensagem, o que contribui para que a incomunicabilidade se perpetue. Como exemplos desses, podemos citar a ambiguidade, cuja característica se manifesta pela múltipla interpretação da ideia apresentada. Em se tratando de textos cuja objetividade se revela como fator primordial, tal ocorrência funciona como uma barreira, impedindo que a interlocução seja materializada de forma plausível. Contudo, quando a ambiguidade é utilizada de forma intencional, como é o caso da linguagem poética, publicitária, dos cartoons, história em quadrinhos e anedotas, trata-se de um recurso, portanto, não é concebida como inadequação. Então, veja bem, eu posso ter a ambiguidade como um vício de linguagem, como um defeito, como um problema na comunicação, mas dependendo da forma que ela for usada, se for de maneira intencional, como aí nos cartoons, história em quadrinhos e tal, anedotas, ela vai ser um recurso a mais. Ela vai ser usada de maneira intencional para você adquirir o efeito que você quer sobre o seu interlocutor. Tá bom? A questão de número 2. Considerando a oração em destaque, responda às questões que a ela se referem. Os jurados julgaram o rapaz doente. Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações, fato que possibilita o termo doente adquirir interpretações distintas. Com base nessa premissa, analise. Quais seriam essas interpretações? Os julgados julgaram o rapaz doente. Então, vamos lá. A ideia ora apresentada remete-nos a duas interpretações. O rapaz estava doente quando julgado, ou o rapaz foi considerado doente pelos jurados. Então, talvez o julgamento dele foi que ele é uma pessoa doente. Ou então, os jurados o julgavam, mas durante o julgamento ele estava doente. Então, é algo temporário ali, talvez uma gripe, alguma coisa, ou então ele foi julgado como uma pessoa que tem um problema de cabeça, alguma coisa assim, entende? Então, a forma como foi construída essa frase, ela deixou dúvida, ela ficou ambígua, tá? Aí eu quero te levar para um conceito aqui, ó. Eu entrei no site aqui, então se aparecer alguma propaganda aí, você já vai desconsiderando. O que é ambiguidade? Podemos resumir o conceito de ambiguidade como um duplo sentido em uma mesma sentença ou frase. É quando temos palavras ou estruturas que podem ser interpretadas de duas formas diferentes, causando confusão no discurso. Tá? Então, aqui vamos colocar aqui a ambiguidade como vício, como uma coisa que é um defeito, né? Não como um recurso, nesses exemplos. O cachorro do meu vizinho é um chato. Tá?
Quem é o chato? É o marido? Aliás, o cachorro do meu marido é um chato. Eu li marido e falei vizinho. O cachorro do meu marido é um chato. Quem é que é chato? É o cachorro ou é o marido? Né? Falei com minha prima que estava brava. Quem é que está brava? É a mulher que falou aí ou a prima dela que estava brava? Né? Porque brava está no feminino, né? O aluno disse ao professor que era paulista. Quem é que era paulista? Era o aluno ou era o professor? Então, essas construções aí, elas deixam essa ambiguidade, esse duplo sentido para o falante. Tá ok? Então, vamos voltar lá no exercício. Então, só voltando aqui, as interpretações então eram essas. O rapaz estava doente quando julgado. A informação é que o rapaz foi julgado, mas ele estava doente, talvez uma gripe ou algo. E aqui o rapaz foi considerado doente pelos jurados. Aqui o julgamento dele foi que ele era uma pessoa doente. Tá? Na letra B. As inadequações, por vezes constatadas, levam-nos a crer que o discurso carece de uma reformulação. Assim sendo, retrate as formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. Vamos lá. Como o contexto daquela frase não nos permite identificar qual das duas interpretações é a correta, cabem duas reformulações. Os jurados julgaram o rapaz, que estava doente. E a segunda opção, os jurados julgaram o rapaz como doente. Tranquilo, né? Letra C. Atribuídas as mudanças, passe as orações para a voz passiva. Eu vou dar a resposta aqui, depois a gente vai fazer uma breve recapitulação sobre a questão de verbo na voz ativa e passiva. Então, pode ficar de duas formas, né? Vai ficar de duas formas. O rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. O rapaz foi julgado pelos jurados como doente. Então, as duas frases lá estavam na forma ativa e as duas frases aqui eu passei para a voz passiva. Ô, professor, como é que é esse negócio de voz passiva e ativa? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, o verbo ele tem a voz ativa, passiva ou reflexiva. Só vou recapitular bem breve aqui para você entender lá o exercício, tá? Na voz ativa, o sujeito é o agente. Ou seja, é particação. Quando eu tenho o normal, né, vamos colocar assim, o normal de uma frase, é quando eu tenho o sujeito gramatical, esse sujeito gramatical ele é o fazedor da ação, ele é quem faz a ação. Então, por exemplo, aqui, ó, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é Bia. Bia é quem está praticando a ação. Qual é a ação que ela está fazendo, né? Ela tomou o café. Aqui é o verbo. E aqui o objeto do verbo tomou o café da manhã. E aqui eu coloquei aqui um adjunto de tempo. Tá certo? Então, aqui é a oração na voz ativa. Eu tenho o sujeito Bia, o verbo na voz ativa e o complemento do verbo. Tomou o quê? No caso aqui, o objeto direto. Tá? Na voz passiva, o sujeito ele é paciente. Então, lembra lá que Bia ela fez a ação de tomar café? Aqui na voz passiva, a Bia aqui, aliás, a Bia lá era o sujeito e ela fazia a ação. Aqui na voz passiva, o sujeito ele não faz a ação. O sujeito recebe a ação. Por isso, voz passiva. E assim ele não pratica, mas recebe a ação. Exemplos, né? A vítima foi vista ontem à noite. Quem é o sujeito gramatical aqui? Quem é que foi vista? Para a gente achar o sujeito, a gente tem que perguntar para o verbo. A vítima. Mas a vítima viu alguma coisa ou ela foi vista por alguém? Ela foi vista. Então, a vítima ela não praticou, ela não fez a ação. Ela sofreu a ação. Tá bom? Agora, a formação da voz passiva analítica, né, a extensa, como que ela é feita? Aqui, ó. Eu tenho o sujeito paciente, o que recebe a ação, né? O verbo auxiliar, que são esses aqui, e mais o verbo principal da conjugado no particípio, e depois o agente da passiva. Então, vamos lá para o exemplo de Bia lá. Então, na frase de Bia aqui, ó, Bia tomou o café. Bia é o sujeito gramatical, aqui o verbo na voz ativa, e o café da manhã, o objeto direto. Então, o café da manhã é que recebe a ação de Bia, não é?
Então, agora veja como vai ficar aqui na voz passiva. Ó. O café da manhã foi tomado por Bia. Quem é o sujeito gramatical aqui dessa frase? Quem é que foi tomado? O café da manhã. Ah, professor, mas o café da manhã não fez nada, é verdade. O café da manhã está recebendo a ação de ter sido tomado por Bia. Ou foi o café da manhã que tomou Bia? Não pode, né? É Bia que tomou o café da manhã. Então, quando a gente tem essa inversão de voz ativa, de voz passiva, a gente mexe na estrutura da frase. Então, veja lá, que o objeto, que é o café da manhã, ele passou a ser o sujeito gramatical, mas só que é um sujeito paciente, ele não faz ação, ele recebe. Eu vou ter aqui um verbo auxiliar, um verbo no particípio aqui passado, aí vem a Bia lá que era sujeito, aqui ela passou a ser o quê? A agente, só que o agente da passiva. Ela não é mais o sujeito gramatical, ela é o agente na voz passiva, tá bom? E, por fim, tem aqui a forma sintética. Por fim, tem aqui a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito é o agente e o paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Então, veja o exemplo. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Então, quem é que se penteia? A velhinha. Ela penteia quem? Ela mesma, né? Então, o sujeito ele pratica a ação e o sujeito recebe a ação. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Atribuídas as mudanças, passa as orações para a voz passiva. Então, as orações são essas aqui. Ó. Os jurados julgaram o rapaz que estava doente, e os jurados julgaram o rapaz como doente. Então, na voz passiva vai ficar o rapaz lá que recebia a ação, agora ele vai ser o sujeito, mas só que vai ser o sujeito paciente, né? Ele não vai fazer ação de nada, ele vai receber o julgamento lá dos jurados, né? Então, o rapaz que estava doente, ó, o verbo aqui, ó, auxiliar, foi julgado, né? Aqui, ó, ele aqui, ó, julgado por quem? Os jurados. Os jurados agora não são mais o sujeito da oração, eles são o agente da passiva, tá? De novo aqui, a segunda frase, o rapaz, o sujeito, né? Sujeito paciente, porque ele não faz nada. Verbo auxiliar aqui, verbo principal, foi julgado pelos jurados. Aí, como doente, é o acréscimo da frase. Questão de número 3. Leia o texto abaixo. Perigo. Árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência. Um perigo iminente, próximo, perto de acontecer, né? Ameaça a segurança dos moradores da rua Tonon Martins, não sei a pronúncia, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio, e desde este dia apodreceu e morreu. A árvore, de grande porte, é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. Agora, observe o final desse texto aqui, ó. O perigo são as crianças que brincam no local, diz Sérgio Marcati, presidente da Associação do Bairro. Qual que é o perigo aqui? O perigo são as crianças que estão brincando ou o perigo é a árvore que está prestes a cair? Então, esse final aqui, ele foi infeliz na construção do texto dele, né? O perigo é para as crianças e não o perigo é as crianças ou são as crianças, tá bom? Letra A. O que pretendia afirmar o presidente da associação? Nota-se que a pretensão do emissor era alertar para os perigos que corriam as crianças, uma vez que essas brincavam constantemente no local onde se encontrava a árvore, já podre, sem vida, podendo cair a qualquer momento. Letra B. O que afirma literalmente? Né? Então, aí já tem a diferença aí, ó. Quando analisada em seu sentido literal, a mensagem nos revela que quem está oferecendo perigo são as próprias crianças. O perigo são as crianças que brincam no local. Dessa forma, o redator, por um descuido de sua parte, fez com que seu discurso fosse interpretado de uma outra forma, diferentemente do que pretendia estabelecer mediante a interlocução.
firmada. Letra C. Na placa abaixo, podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio Marcati. O que tornaria divertida a leitura da placa? Cuidado, escola. Então, qual seria a ambiguidade aí, né? Podemos detectar a mesma ocorrência na placa de advertência, a qual pode ser interpretada da seguinte forma. Nesse caso, é a escola que deve tomar cuidado e não as pessoas que dela se aproximam ou que estão lá dentro, né? Questão de número 4, aí nós temos frases para serem analisadas, né, sintaticamente e fazer algumas adaptações de ambiguidade. Então, vamos lá. Leia as frases abaixo e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se for necessário, faça as alterações convenientes para adequá-las à norma padrão. Letra A. A menina pegou o ônibus correndo. Tem ambiguidade? Tem. Porque eu posso interpretar quem está correndo aí. Pode ser a menina ou pode ser o ônibus, né? Então, como que eu resolveria essa ambiguidade aí? A menina que estava correndo pegou o ônibus. Então, a ideia aí provavelmente é que quem estava correndo era o ônibus. Era a menina, desculpa. Letra B. Visitamos o centro folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Então, a qualidade artística não é lá do teatro, a construção dele, não, né? É das coisas que tem lá dentro, né? Visitamos o centro folclórico e o teatro, nos quais a qualidade artística é tamanha. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Então, pode ser a mãe ou o filho que chegaram bem tarde. Então, aí ficou ambígua essa frase. A mãe viu o filho que chegava. Então, é o filho que estava chegando tarde em casa. A candidata deixou a plateia emocionada. A frase do jeito que está aí mostra que quem ficou emocionado foi a plateia. Mas se você quiser colocar a candidata como emocionada, a gente poderia corrigir, né? A candidata, entre vírgulas, emocionada, deixou a plateia, né? Letra E. O psicólogo examinou o paciente preocupado. Do jeito que está aí, quem está preocupado é o paciente. Mas parece que a preocupação aí é do psicólogo, né? E não do paciente, tá? Então, o psicólogo, preocupado, examinou o paciente, tá? Essa questão de ambiguidade aí, a gente tem que ter cuidado, a gente, às vezes, cai muito nisso, a gente tem que ter muita atenção na nossa escrita. Por isso, quando a gente vai escrever texto, fazer uma redação do Enem ou qualquer coisa, a gente faz primeiro o rascunho, a gente faz a revisão do texto, para a gente ter certeza que a gente está dizendo aquilo que realmente quer dizer, tá? Então, aqui foram passados alguns exemplos para que você possa ter cuidado na hora de escrever e também falar, né, as suas palavras, o que você deseja fazer. Gente, então nós estamos chegando ao final do segundo PET, né? Graças a Deus. Então, os vídeos vão estar aí postados no canal do YouTube, tá? E vamos nos preparar aí para o próximo PET, se Deus quiser, e vamos estudando juntos aí através da plataforma, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Obrigado.